Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 7. Uma bela caminhada na cidade. Feliz aniversário para o Lester. Tome dor embrulhada para presente. Eu não estava me sentindo muito disposto. Minha barriga doía horrores. Eu mal me aguentava de pé. Mesmo depois de usar o banheiro, tomar banho, trocar de roupa e tomar um latte com erva lemuriana e comer o bolinho de bombilo, nosso anfitrião mal-humorado, eu não via como seria possível caminhar 1,5 km até Nova Roma. Eu não tinha desejo nenhum de descobrir mais sobre a profecia do labirinto de fogo. Não queria enfrentar mais desafios impossíveis, principalmente depois do meu sonho com aquela coisa na tumba. Eu nem queria ser humano, mas por ora não tinha escolha. Os que os mortais dizem? Engole o choro? Engoli bem engolido. Meg ficou no acampamento. Ela tinha combinado com Lavínia de alimentar os unicórnios e tinha medo de perder a hora se fosse a algum lugar. Considerando a reputação da Lavínia de sumir, acho que a preocupação de Meg era válida. Frank me levou pelo portão principal. As sentinelas fizeram posição de sentido. Tiveram que se manter na pose por bastante tempo, pois eu estava praticamente me arrastando. Eu as vi me observando com apreensão, talvez porque estivessem com medo de eu engatar outra canção triste, ou talvez porque ainda não conseguiam acreditar que aquele adolescente maltrapilho já tinha sido o deus Apolo. Fazia uma tarde perfeita na Califórnia. Céu turquesa, grama dourada ondulando nas colinas, eucaliptos e cedros balançando na brisa quente. Isso deveria ter afastado qualquer pensamento sobre túneis escuros e mortos-vivos, mas eu não conseguia tirar o cheiro de pó de túmulo das narinas. Tomar o latte com erva lamuriana não ajudou. Frank me acompanhou, se posicionando perto o bastante para eu poder me apoiar nele, caso ficasse trêmulo, mas sem insistir em ajudar. E então, o que rola entre você e a reina? Perguntou ele por fim. Eu tropecei e senti novas pontadas de dor no abdômen. O quê? Nada. O quê? Frank tirou uma pena de corvo da capa. Eu me perguntei como isso funcionava. Ficar com um pedaço depois de mudar de forma. Ele alguma vez teria descartado uma pena e depois percebido. Ops, e se era meu dedo mindinho? Eu tinha ouvido boatos de que Frank Zang podia até virar um enxame de abelhas. Até eu, um antigo deus que se transformava o tempo todo, não fazia ideia de como isso era possível. É que, quando viu a reina, continuou ele, você ficou paralisado, tipo, sei lá, como se tivesse lembrado que devia dinheiro a ela. Tive que reprimir uma gargalhada amarga. Quem me dera meu problema em relação à reina fosse tão simples. O incidente voltou com clareza de um vidro quebrado. Vênus me repreendendo, me avisando, me censurando como só ela podia fazer. Você não vai botar sua cara divina e feia e indigna perto dela, senão eu juro pelo Stige. E é claro que ela fez isso na sala do trono, na presença de todos os outros olimpianos, enquanto eles gargalhavam com crueldade e gritavam, Eita! Até meu pai riu. Ah, sim, ele adorou cada minuto. Eu estremeci. Não há nada entre a gente, falei com sinceridade. Acho que nunca trocamos mais do que umas poucas palavras. Frank observou o meu rosto. Obviamente, percebeu que eu estava omitindo alguma coisa, mas não me pressionou. Entendi. Bom, você vai vê-la esta noite no funeral. Ela está tentando dormir agora.
Quase perguntei por que Rene estaria dormindo no meio da tarde, mas lembrei que Frank estava de pijama quando o encontramos à noite. Foi mesmo 2 dias antes? Vocês estão se revezando, comentei, para que um de vocês esteja sempre de plantão, certo? É o único jeito. Ainda estamos em alerta. Todos estão tensos. Desde a batalha, tem tanta coisa para fazer. Ele disse a palavra batalha da mesma forma que Hazel, como se fosse um ponto único e terrível de virada na história. Como todas as profecias com as quais Meg e eu nos deparamos na nossa aventura, a previsão sinistra da profecia das sombras sobre o acampamento Júpiter permanecia impressa em minha mente. Palavras forjadas da memória ardem, antes da lua nova no Monte do Diabo, um terrível desafio para o Lorde Jovem, até o Tibre se encher de corpos empilhados. Depois de ouvir isso, Léo Valdez atravessou o país no seu dragão de bronze, na esperança de avisar o acampamento. De acordo com Léo, ele chegou bem na hora do ataque, mas as consequências foram terríveis mesmo assim. Frank devia ter notado minha expressão de sofrimento. Teria sido pior se não fosse por você, disse ele, o que só me causou ainda mais culpa. Se não tivesse mandado o Léo vir aqui nos avisar, um dia do nada, ele chegou voando. Deve ter sido um baita choque, já que vocês achavam que ele estava morto. Os olhos escuros de Frank cintilaram como se ainda fossem de um corvo. É. Estávamos com tanta raiva do Léo por ele ter nos deixado preocupados que fizemos uma fila para bater nele. Fizeram isso no acampamento Meio Sangue também. Mentes gregas pensam igual. Aham. O olhar de Frank se desviou para o horizonte. Nós tivemos um dia inteiro para nos preparar. Ajudou, mas não foi o suficiente. Eles vieram de lá. Ele apontou para o norte, para Berkeley Hills. Parecia um enxame. É a única forma de descrever. Eu já lutei com mortos-vivos, mas isso... Frank balançou a cabeça. Reis os chamou de zumbis. Minha avó os teria chamado de Jiangxi. Os romanos têm muitas palavras para eles. Imortus, lâmina, nuntius. Mensageiro, falei traduzindo a última palavra. Sempre me pareceu um termo estranho. Mensageiro de quem? Não de Hades. Ele odiava quando os cadáveres saíam vagando pelo mundo mortal, porque isso fazia com que parecesse um guardião relapso. Os gregos os chamam de Vricolakai, falei. Normalmente é bem raro encontrar um. Havia centenas, disse Frank, junto com dezenas daquelas outras coisas mortas-vivas, os eurínomos agindo como pastores. Nós fomos para cima deles com tudo. Eles continuaram vindo. Imaginamos que ter um dragão que cospe fogo faria toda a diferença, mas Festus não pôde fazer muito. Os mortos-vivos não são tão inflamáveis quanto pensávamos. Hades tinha me explicado isso uma vez, em uma de suas famosas e constrangedoras tentativas de bater papo quando acabava revelando os detalhes demais. Chamas não detinham mortos-vivos. Eles só passavam direto por elas, por mais crocantes que acabassem ficando. Lembrou Game of Thrones. Era por isso que ele não usava o Flegetonte, o Rio de Fogo, como limite do reino. Mas a água corrente, principalmente as águas escuras e mágicas do rio Estige, eram outra história. Observei a corrente cintilante do pequeno Tibre. De repente, um verso da profecia das sombras fez sentido para mim. Até o Tibre se encher de corpos empilhados. Vocês os barraram no rio. Frank assentiu. Eles não gostam de água corrente. Foi lá que viramos a batalha. Mas esse verso sobre corpos empilhados não significa o que você pensa. Então o quê? Parem! Gritou uma voz bem na minha frente. Eu estava tão absorto na história de Frank que não percebi como estávamos chegando perto da cidade. Só reparei na estátua na lateral da estrada quando ela gritou comigo. Término, o deus dos limites, não havia mudado nada. Da cintura para cima era um homem escultural com nariz grande, cabelo cacheado e expressão entediada, talvez por ter sido esculpido sem braços. Da cintura para baixo ele era um bloco de mármore branco. Eu brincava que ele devia experimentar uma calça jeans skinny,
porque eu deixaria mais magro. Pelo jeito como me olhou agora, acho que ainda se lembrava dos insultos. Ora, ora, disse ele. Quem temos aqui? Eu suspirei. Término. A gente pode deixar isso para outra hora? Não, berrou ele. Não, a gente não pode deixar isso para outra hora. Eu preciso ver sua identificação. Frank pigarreou. Término. Ele bateu nas insígnias de pretor. Sim, pretor Zhang, você pode ir. Mas seu amigo aqui... Término, protestei. Você sabe muito bem quem eu sou. Identificação. Uma sensação fria e gosmenta se instalou na minha barriga, cheia de erva lemuriana sob as ataduras. Ah, você não pode estar querendo dizer... Identificação. Eu queria protestar contra essa crueldade desnecessária. Mas não há como argumentar com burocratas, guardas de trânsito ou deuses das fronteiras. Resistir era inútil. Com os ombros caídos em derrota, peguei a carteira de motorista provisória que Zeus me deu quando eu caí na terra. Nome: Lester Papadoulos. Idade: 16 anos. Estado: Nova York. Foto: trágica. Me dá aqui, exigiu o Término. Você não... Eu me segurei antes que pudesse dizer tem mãos. Término tinha uma ilusão teimosa sobre seus membros fantasmas. Ergui a carteira de motorista. Frank se inclinou, curioso, mas me viu fazendo cara feia e recuou. Muito bem, Lester, disse Término. É incomum receber um visitante mortal na nossa cidade. Ao menos um visitante extremamente mortal. Mas acho que podemos lhe dar permissão. Veio comprar uma toga nova? Uma calça jeans skinny, talvez? Engoli minha amargura. Existe alguém mais vingativo do que um deus menor quando finalmente leva melhor sobre um deus maior? Podemos passar, perguntei. Alguma arma a declarar? Em épocas melhores eu teria respondido só minha personalidade arrasadora. Mas eu já tinha passado do ponto de achar isso irônico. Porém, a pergunta me fez pensar no que tinha acontecido com meu ukulele, meu arco e minha aljava. Será que estavam embaixo do meu colchão? Se os romanos tivessem perdido minha aljava junto com a minha profética e falante flecha de Dodona, eu teria que lhes comprar um presente de agradecimento. Nada de armas, murmurei. Muito bem, disse Término. Pode passar. E parece que seu aniversário está chegando, Lester. Parabéns. O quê? Vocês estão atrapalhando a fila. Próximo. Não tinha ninguém atrás de nós, mas Término nos mandou para a cidade, gritando para um grupo inexistente de visitantes que parassem de empurrar e formassem uma fila única. Seu aniversário está chegando? Perguntou Frank conforme fomos andando. Parabéns. Não deveria estar. Olhei para minha habilitação. Aqui 18 de abril. Não pode estar certo. Eu nasci no 7º dia do 7º mês. Claro que os meses eram diferentes naquela época. O mês de Gamelion, talvez. Mas isso foi no inverno. E como os deuses comemoram? Continuou Frank. Você tem 17 anos agora? Ou 4017? Vocês comem bolo? Ele pareceu esperançoso sobre essa última parte, como se estivesse imaginando um bolo monstruoso com glace dourado e 17 velas romanas no topo. Tentei calcular minha verdadeira data de nascimento. O esforço fez minha cabeça latejar. Mesmo quando eu tinha memória divina, odiava ficar acompanhando as datas. O antigo calendário lunar, o calendário juliano, o calendário gregoriano, ano bissexto, horário de verão. Não dava para chamar todos os dias de dia do Apolo e pronto. Mas Zeus tinha designado uma nova data de nascimento para mim. 8 de abril. Por quê? 7 era meu número sagrado. A data não tinha nenhum 7. Nem a soma era divisível por 7. Por que Zeus marcaria meu aniversário para dali a 4 dias? Eu parei de repente, como se minhas próprias pernas tivessem se transformado em mármore. No meu sonho, Calígula insistiu para que seus pandai terminassem o trabalho quando a lua sangrenta surgisse, em 5 dias.
Se o que observei aconteceu na noite anterior, isso queria dizer que só faltavam 4 dias, o que queria dizer que o fatídico dia seria 8 de abril, aniversário do Lester. O que foi? Perguntou Frank. Você ficou pálido de repente. Eu. Eu acho que meu pai me deixou um aviso, falei. Ou talvez uma ameaça? E Termino acabou de me fazer perceber isso. Como o seu aniversário pode ser uma ameaça? Sou mortal agora. Aniversários sempre são uma ameaça. Lutei contra uma onda de ansiedade. Eu queria sair correndo dali, mas não havia para onde ir, só em frente, para Nova Roma, para colher mais informações indesejadas sobre minha desgraça iminente. Vai na frente, Frank Zang, falei com desânimo, guardando a carteira de motorista. Talvez Tyson e ela tenham algumas respostas. Nova Roma. A cidade mais provável na Terra de se encontrar deuses olimpianos disfarçados se esgueirando pelos cantos. Seguida de perto por Nova York e Cozumel nas férias de primavera. Não nos julguem. Quando eu era Deus, eu costumava ficar invisível e pairar acima dos telhados de telas vermelhas, ou andar pelas ruas da cidade como um mortal, apreciando a vista, os sons e cheiros do nosso auge imperial. Ali não era a mesma coisa que a Roma antiga, claro. Tinham feito muitas melhorias. Para começar, não havia escravidão. A higiene pessoal era melhor. Subura, o quarteirão pobre com moradias caindo aos pedaços, também não existia mais. Nova Roma também não era uma imitação triste da estilo parque temático, como a Torre Eiffel de mentira no meio dos Las Vegas. Era uma cidade viva, onde o moderno e o antigo se misturavam. Ao andar pelo fórum, ouvi conversas em mais de 10 idiomas, incluindo latim. Uma banda de músicos estava fazendo uma improvisação com liras, violinos e uma tábua de lavar roupa. Crianças brincavam nos chafarizes, enquanto adultos observavam sentados debaixo de treliças com videiras fazendo sombra. Lares vagavam aqui e ali, se tornando mais visíveis nas sombras compridas da tarde. Todo tipo de gente se misturava e conversava. Criaturas com uma cabeça, com 2 cabeças até sinocéfalos com cabeça de cachorro, que sorriam, arfavam e latiam para se fazer entender. Era uma Roma menor, mais gentil e melhor. A Roma que sempre achávamos que os mortais eram capazes de ter, mas nunca conseguiram. E sim, claro, que deuses visitavam o acampamento por nostalgia, para reviver os séculos maravilhosos em que os mortais nos adoravam livremente pelo Império, perfumando o ar com sacrifícios queimados na fogueira. Pode parecer patético para vocês, como um cruzeiro de shows de músicas antigas com o objetivo de agradar fãs idosos de bandas ultrapassadas. Mas o que posso dizer? A nostalgia é uma doença que a imortalidade não pode curar. Quando nos aproximamos do Senado, comecei a encontrar vestígios da batalha recente. Rachaduras no domo brilhavam com um adesivo prateado. As paredes de alguns prédios tinham sido remendadas com pressa. Assim como no acampamento, as ruas da cidade pareciam menos cheias do que eu lembrava. E nos momentos mais ruidosos, quando um sinocéfalo latia ou o martelo de um ferreiro batia numa peça de armadura, as pessoas próximas se encolhiam, como se cogitando se precisariam procurar um abrigo para se proteger. Era uma cidade traumatizada, se esforçando muito para voltar ao normal. E com base no que vi nos meus sonhos, Nova Roma estava prestes a sofrer um novo ataque em poucos dias. Quantas pessoas vocês perderam? Perguntei a Frank. Eu estava com medo de ouvir números, mas me senti obrigado a perguntar. Frank olhou ao redor para verificar se tinha mais alguém por perto. Estávamos subindo por uma das muitas ruas sinuosas de paralelepípedo na direção dos bairros residenciais. É difícil ter um número exato, disse ele. Da legião em si, pelo menos 25. É a quantidade que falta do registro. Nossa força máxima era de 250. Não que tenhamos sempre esse número no acampamento, mas mesmo assim, a batalha literalmente nos dizimou. Senti como se um lar tivesse me atravessado. A dizimação, antiga punição para legiões ruins, era uma coisa horrível. Um soldado a cada 10 era morto, fosse ele culpado ou inocente. Sinto muito, Frank. Eu não sabia como terminar aquela frase. Deveria o quê? Eu não era mais um deus.
Não podia mais estalar os dedos e fazer zumbis explodirem a 1000 km de distância. Eu nunca tinha apreciado adequadamente prazeres simples como esse. Frank puxou o manto em volta dos ombros. As perdas civis foram maiores. Muitos dos legionários aposentados de Nova Roma foram ajudar. Eles sempre funcionaram como reserva. Sabe aquele verso da profecia que você mencionou? Até o Tibre se encher de corpos empilhados? Esses corpos foram levados e não deu tempo de contar. O ferimento na minha barriga começou a arder. Levados como? Alguns foram arrastados pelos mortos-vivos enquanto batiam em retirada. Tentamos recuperar todos, mas... Ele mostrou a palma das mãos. Alguns foram engolidos pelo chão. Nem Hazel conseguiu explicar. A maioria foi levada pela correnteza durante a luta no Pequeno Tibre. As Naiades tentaram procurá-los e recuperá-los para nós, mas não conseguiram. Ele não expressou a face extremamente horrível dessa tragédia, mas imaginei que estivesse pensando nela. Os mortos não tinham simplesmente desaparecido. Eles voltariam como inimigos. Frank manteve o olhar nos paralelepípedos. Eu tento não ficar pensando nisso. Tenho que liderar, ser confiante, sabe? Mas hoje, por exemplo, quando vimos Terminus, tem uma garota, Julia, que costuma ajudá-lo. Ela tem uns 7 anos. É um amor. Ela não estava lá hoje. Não, concordou Frank. Ela está com uma família adotiva. Os pais morreram na luta. Isso foi demais para mim. Apoiei a mão na parede mais próxima. Mais uma garotinha inocente que estava sofrendo como Meg McFry. Quando Nero matou o pai dela. Como Georgina, quando foi tirada das mães em Indianápolis. Esses 3 imperadores romanos monstruosos tinham destruído muitas vidas. Eu tinha que pôr um fim nisso. Frank segurou meu braço com gentileza. Um pé na frente do outro é a única forma de agir. Eu tinha ido lá apoiar os romanos, mas aquele romano é que estava me apoiando. Nós passamos por cafés e lojas. Tentei me concentrar em qualquer coisa positiva. As videiras estavam floridas. As fontes ainda tinham água corrente. Os prédios naquele bairro estavam intactos. Pelo menos a cidade não pegou fogo, comentei. Frank franziu a testa como se não visse motivo para otimismo. Como assim? O outro verso da profecia. Palavras forjadas da memória ardem. Faz referência ao trabalho de ela e Tyson nos livros sibilinos, não é? Os livros devem estar em segurança, considerando que vocês impediram que a cidade pegasse fogo. Ah! Frank fez um som que foi algo entre uma tosse e uma risada. É engraçado você comentar isso. Ele parou na frente de uma livraria de aparência modesta. No toldo verde estava pintada a palavra Libre. Havia estantes de livros usados de capa dura na calçada. Atrás da vitrine, um gato laranja enorme pegava sol em cima de uma pilha de dicionários. Os versos das profecias nem sempre significam o que você acha que significam. Frank bateu a porta. 3 batidas curtas, 2 longas e 2 rápidas. Imediatamente a porta se abriu. Um cíclope sorridente sem camisa surgiu na abertura. Entrem, disse Tyson. Estou fazendo uma tatuagem.